Ok? Tem muita gente que precisa sair da lógica humana. Porque quando eu falo que pessoas vivem presas, se você olhar do ponto de vista da lógica humana, você vai ver muita gente liberta e os presos somente os que estão na penitenciária. Se você observar esse texto, não é nem um contexto, esse texto mesmo é de pessoas que vivem presa. Se você não sair da bitola onde você vive e for para a dimensão espiritual, você não vai entender que milhares de pessoas, tanto lá fora quanto dentro das igrejas, que não é o caso aqui, queira Deus, que não seja esse caso, eu acredito, mas que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, continuam presas. Continuam presas. Mas o bom disso, sabe o que é, irmãos? Que o cristão tem um diferencial daquele que não é cristão. O cristão, irmão Gilson, quando ele está preso em alguma coisa, o bom é que ele tem a chave. Ele porta essa chave, Marquinhos, para ele mesmo sair dessa prisão. Ok? Ele mesmo tem a chave para ele sair dessa prisão. Se você observar aquela mulher, mais de 12 anos ela presa àquela enfermidade. Estava presa. E eu quero dizer para os irmãos que não foi à toa que aquela mulher, ela se programou, Marquinhos, ir até Jesus. Não foi à toa. Foi um plano de quem realmente tem um entendimento aberto. Irmãos, nós precisamos ter o nosso entendimento aberto para compreender as coisas do céu. Tem muita gente que não compreende as coisas de Deus porque o entendimento está fechado. O cara não abre a mente. Isso vale para todos os segmentos. Tem gente que tem a mente fechada para estudar. Tem gente que tem a mente fechada para aprender uma profissão. Tem gente que tem a mente fechada para aprender qualquer coisa. Tem gente que tem a mente fechada. Do mesmo modo, irmãos, precisamos ter a mente aberta para compreender o que é uma prisão física e o que é uma prisão espiritual. Lá na prisão espiritual tem vários segmentos, tem vários tipos de prisão. Tem pessoas que estão presas ao álcool, tem pessoas que estão presas, digamos aqui, a vícios, vícios banais. Tem pessoas que estão presas, digamos assim, um relacionamento que não funciona mais. Tem pessoas que estão presas ao dinheiro. Tem pessoas que estão presas a demônios. Ok? Então, se você não tiver a mente aberta, você não vai compreender isso aqui. É por isso, louvo a Deus que esta mulher, Marquinhos, estava estudando essa mulher, e não foi à toa que ela planejou tocar na orla de Jesus. A orla de Jesus. Ela planejou. Ela se programou para aquilo. Irmãos, tudo quanto vamos fazer, você e eu, aquilo que vamos fazer, primeiro temos que fazer um projeto. Nada sem projeto anda para frente. Só se você ganhar na Mega Sena. Mas nada, e tem muita gente que ganhou, mas está quebrado. Porque não teve um projeto. Tudo na vida tem que ter um projeto. Tudo. Você vai construir uma casa, projeto. Tem pouco dinheiro, começa do alicerce. Começa a projetar a estrutura. Tem muita gente pensando em ter uma casa, mas nunca projetou, irmão Gilson, nem como é a fundação. Mas eu vou construir minha casa. Os caras dizem isso, mas não projeta como será a fundação. Tudo na vida tem que ter projeto. Você, para vir aqui hoje, você teve um projeto. Nasceu a ideia, você disse eu vou, você criou coragem,
foi no banheiro, tomou seu banho, se produziu e disse: eu vou. Você fez um projeto. Tudo na vida é projeto. Na vida espiritual existe um projeto. E esse projeto, irmão, ele precisa ser desenvolvido. Tem muitos cristãos que não desenvolveram ainda o seu projeto. Tem muitos cristãos que não sabem nem qual é o seu projeto. Cara, todos nós temos uma missão. Você e eu e você, temos uma missão aqui. E essa missão, nós temos que entender qual é para mantermos um projeto. E assim desenvolver, passo a passo, dia a dia. A mulher, ela disse: olha, Jesus vai passar por aqui. Jesus vai passar por aqui. Brilhou a ideia da mulher. Ela montou um projeto. Ela disse assim, olha, falou consigo mesmo. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla. Se eu tão somente tocar na orla, eu ficarei curada. Ela montou um projeto. Nasceu a ideia. Ela disse: se eu tocar na orla, a orla sairia a cura. Era o teto do projeto, era o projeto consumado. Cura. Ok? O projeto consumado era a cura. Se eu tão somente tocar na orla, eu ficarei curado. A cura, ela focou a cura. Preste atenção, olha para cá. Ela focou o quê? A cura. Diga comigo, ela focou a cura. Irmãos, todo projeto você tem que focar o final. Você não deve focar o meio do projeto, você tem que focar o final. E as etapas vão se desenvolvendo até o final. O atleta, quando ele está correndo na São Silvestre, ele está correndo lá, milhares de atletas. Os atletas profissionais, qual é o foco dele? Final. Ok? Tudo na vida você tem que focar final. Teus projetos você tem que focar final. Foca lá. Você tem que focar lá. A mulher disse: se eu tão somente tocar, eu ficarei curado. Milagre. Ela focou o milagre. Aí ela montou o projeto, Rosimar. Ela disse: Jesus vai passar por aqui. E quando ele for passando, eu vou me apertar. Mais de 5.000 pessoas, irmão Gilson. Imagina aí. Imagina-se aí agora. Mais de 5.000 pessoas. Jesus lá com os discípulos. A mulher montou o projeto na sua casa. Mas ela colocou em prática. Irmãos, olha para cá. Tem muita gente que tem bons projetos, mas nunca tomaram iniciativa para colocar em prática. Ora, baçu. É preciso colocar em prática. Se você não colocar os seus projetos em prática, você não vai ter o fim do projeto. O projeto não vai ficar consumado. Porque é preciso dar início. Você precisa dar início ao projeto. É preciso dar início. E ela disse: olha, se eu tão somente tocar. Alguém poderia dizer para ela: como é que você vai conseguir tocar na orla de Jesus, sendo que a multidão é grande? Quem disse isso foi Pedro. Pedro foi quem disse: mestre, a multidão te oprime e vem com essa dizer que alguém tocou? Imagina-se que alguém disse para a mulher: como é que você vai tocar, comadre? Como é que você vai conseguir chegar perto de Jesus? Só quem chega perto dele é os discípulos. Só os discípulos. Ela não olhou a dificuldade. Você sabe por que é que muitas pessoas não conseguem êxito nos seus projetos? Porque baixam e curvam-se diante da primeira dificuldade. O primeiro vendaval que vem, o cara cai. Cair não é defeito. Trabaçu. Tem muita gente que pensa que o cair, Marquinhos, é defeito. Cair não é defeito. Jesus caiu várias vezes, irmãos, quando foi para a cruz. Trabaçu.
aí não é defeito, gente. Defeito é se entregar diante da dificuldade. Defeito é se apequenar diante do problema. Defeito é ver como uma formiga diante do problema. E isso a gente aprende lá na lei. Sou tão pequenininho, sou não sei o quê. Não! Jesus, ele não nos vê pequeno. Jesus nos vê grande, porque é grande. Ele não nos vê pequeno, ele vê grande, porque é grande. A palavra diz, assim como ele é, somos nós também. Braço. Então a mulher, ela projetou e foi-se embora. Vamos colocar o plano em prática. Primeiro passo, ouvir o barulho. Ela ouviu o barulho da multidão, porque 5.000 pessoas fazem um alvoroço tremendo. Lá vinha aquele barulho. Jesus, Jesus, e aquele barulhão, sei o quê. Ela disse, agora. Meteu-se no meio da multidão. Irmãos, olha para cá, vou falar uma palavra profética para você. Não tenha medo das grandes multidões. Não tenha medo dos grandes desafios. Quanto maior for teu desafio, maior é a tua vitória, viu? Quanto maior for a tua luta, maior é a vitória. Mulher foi. E o mais importante, Marquinhos, é que eu comecei... Hoje eu estava olhando sobre a orla. Porque eu aprendi errado o que era orla. Eu vi muita gente pregar errado. Então a gente aprende errado e passa para os outros errado. E eu aprendi que a orla era o barbante ali, a dobra, a última costura do vestido, a barra. Sempre nos ensinaram que era a barra. Outros diziam que era aquele cordão, como São Francisco. Cara, vê cada mito, Rosimar, cada bobagem. Quando na verdade eu estava olhando hoje a cultura judaica. Não foi à toa que ela disse, se eu tão somente tocar na orla. Por que ela não disse se eu tocar no vestido? Por que ela não disse se eu tocar no calcanhar dele? Por que ela não disse se eu tão somente tocar nas mãos, nos braços, no corpo dele? Sabe por quê, irmão? De acordo com a cultura judaica, a orla, neném, a orla dos rabinos. Cara, isso é fantástico. A orla dos mestres. Eram exatamente ali, Gilson. Na cultura judaica era ali, quando alguém tocasse ali, era como se estivesse tocando em Deus. Quando alguém tocava na orla, neném, a coisa mais difícil era tocar na orla do mestre, de um rabino. Quando alguém tocava ali, aquela pessoa, de acordo com a cultura judaica, recebia algum milagre de Deus. A pessoa era como se estivesse tocando em Deus. Por isso que ela disse, se eu tocar na orla, eu fico curada. Ela queria dizer assim, se eu tocar em Deus, eu fico curada. E foi. Ela mirou só a orla. Irmão, tenha foco. Para de olhar para muita coisa. Foca. Se essas muitas coisas tivessem um segmento, ainda vai. Mas para de dividir as atenções. Para de dividir os dias de foco. Focaliza só uma coisa. Segmento. E vai. Se eu tão somente tocar na orla, aí eu vou ficar curada. Porque a orla era o contato entre Deus e quem tocava. De acordo com a cultura judaica, era assim. Ela foi. Ela enfrentou o desafio. O desafio, irmãos, não era só a multidão. O desafio era tocar. Porque era a coisa mais difícil. E olha para cá. É porque não tem aqui uma toalha. Mas vamos aqui. Digamos que aqui tenha uma toalha. Sabe aquele pano branco que os judeus colocam sobre a cabeça? Quando os mestres, é aquilo ali. Quando os mestres, todo mestre coloca aquele pano
Aquela toalha. Jesus, quando ia orar, Jesus colocava sobre a cabeça. Você vê isso nos filmes. Jesus e todo rabino, todo judeu, aliás, mas a orla só quem tinha era os rabinos. Colocava aquele pano sobre a cabeça, aquela toalha, aquele manto. Colocava, ficava só o rosto. Quando ia andar no sol, já colocava sobre os ombros. Na ponta daquele manto, tinha vários pedacinhos de cordão. Mas na quina do manto, tinha um cordão maior, cheio de nós. Ali era a orla. Ela mirou aquilo ali. Jesus não estava com o manto sobre a cabeça, porque Jesus estava a céu aberto, estava sobre os ombros. O pano estendeu-se para um lado, para o outro, e ficou aquele pedaço de cordão na quina do manto de pendurado. E ela disse, é ali que eu quero. Amém? Ela disse, é ali que eu quero, e foi. Foi, lá vai ela. A multidão oprimindo, a multidão apertando, a multidão causando dificuldade, mas ela foi, ela continuou. Daqui a pouco, ela se jogou. Por que é que eu digo que ela se jogou? Porque ela estava no chão. Ela não tocou e ficou em pé. Ela poderia simplesmente tocar e ficar em pé. Vou repetir, de acordo com a cultura judaica, tocar na orla era um contato com Deus. Quando alguém fazia isso, fazia de joelho. Ela já tocou de joelho, irmãos. Ela projetou, ela disse, na hora H, na hora certa, eu me ajoelho e toco. Cara, ela tocou na orla. Ela tocou na orla e ninguém viu. Ninguém viu. Mas ela tocou. Tocou na orla. Jesus parou. Jesus parou.